Vamos entender o que é o Enem? Explorar o formato da dissertação argumentativa e conhecer as competências avaliadas pelos corretores? O Enem é uma prova aplicada pelo MEC no Brasil, e os objetivos são avaliar o desempenho dos estudantes no final do ensino médio e selecionar os candidatos para o ingresso em universidades e programas educacionais. A importância da prova é notável, pois é uma oportunidade para conquistar vagas em instituições de ensino superior e bolsas de estudo. A dissertação argumentativa é o tipo de texto exigido na redação Enem. Sua estrutura não é muito difícil. Ela é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. As características desse tipo de texto incluem a impessoalidade, evitar o uso da primeira pessoa, o eu, meu, o nós, a objetividade, ser claro e conciso, e a argumentação, que fundamenta suas ideias com exemplos, dados e fatos. As competências avaliadas na redação Enem incluem o domínio da norma culta da língua escrita, em que erros gramaticais e ortográficos afetam a sua nota. A compreensão da proposta e desenvolvimento do tema é fundamental. Analisando bem o tema proposto e explorando diferentes perspectivas, a coerência e a coesão textual organizam as ideias de forma lógica e conectam os parágrafos. A construção da argumentação exige argumentos consistentes e bem fundamentados. Na proposta de intervenção, se sugere soluções para o problema que foi apresentado. Para escrever um bom texto, é preciso planejamento. Agora vamos mergulhar, então, neste item tão importante. Você vai aprender estratégias essenciais para construir uma redação sólida e bem organizada. O planejamento é a etapa inicial da escrita, onde organizamos as nossas ideias antes de colocá-las no papel. Um bom planejamento evita a dispersão, a incoerência e a falta de clareza em seu texto. Estratégias de bom planejamento incluem a leitura e a análise do tema, em que você deve ler atentamente, identificar as palavras-chave e nuances e perguntar-se: qual é o problema central? Quais são os aspectos relevantes? O brainstorm é importante para listar todas as ideias relacionadas ao tema sem se preocupar com ordem e detalhes nesse momento. A organização das ideias envolve agrupar as ideias em tópicos e pensar na estrutura do texto. Lembra dele? Introdução, desenvolvimento e conclusão. A seleção dos argumentos é fundamental para construir uma redação sólida e convincente, utilizando aí então estratégias como comprovação, exemplificação, citação, comparação, causa-consequência, argumento de autoridade e ainda o argumento jurídico. O esboço do texto deve incluir os tópicos principais, definir a introdução, a tese, planejar os parágrafos de desenvolvimento e antecipar a conclusão. A contextualização é um elemento crucial da redação Enem, estabelecendo ali as circunstâncias que desenvolvem o tema. Pode incluir citação, alusão histórica, exemplificação e definição. A coerência refere-se então à relação entre as ideias de um texto, garantindo a sua boa interpretação e a lógica. A conexão conceitual evita contradições e considera os conhecimentos de mundo, que são elementos essenciais para uma redação coerente. E aí então chegamos à proposta de intervenção. No Enem, é essencial propor soluções para os problemas abordados. A proposta de intervenção é a parte final da redação. Nela você apresenta ações concretas para resolver o problema discutido. Ela deve ser viável, realista e alinhada com os direitos humanos. E, claro, considerar a diversidade cultural, social e jamais ferir princípios éticos. A proposta de intervenção deve ser detalhada e considere sempre esses elementos: quem, como, quando, onde e a justificativa. Quem se refere aos responsáveis pela execução da intervenção, como por exemplo governo, ONGs, instituições de ensino e empresas. O quando indica o momento de início da intervenção e as fases de sua implementação. O onde se refere ao local de aplicação dessa intervenção, como a abrangência geográfica, por exemplo. E a justificativa explica por que essa intervenção é tão relevante e ela deve ser fundamentada com dados, estudos e referências, destacando o impacto que se é esperado. E como falar de repertório? O repertório é aquele que você construiu ao longo de sua vida acadêmica. Ele é fundamental para uma redação que seja
convincente. Ele permite ao candidato abordar o assunto com mais propriedade, demonstrando o seu entendimento, o seu domínio de mundo e ainda sua capacidade de argumentação. O repertório, ele é um conjunto de conhecimentos, de experiências, de informações que você possui e que pode utilizar aí ao longo da sua redação. Ele inclui citações, exemplos, referências culturais e tudo aquilo que você aprendeu no ensino médio. É essencial ler diversos tipos de textos, assistir a filmes, documentários, escutar músicas, podcasts, participar de eventos, tanto culturais como palestras, conversar com pessoas de diferentes áreas do conhecimento, acompanhar as notícias, estudar história e cultura, talvez fazer cursos, workshops, manter um diário, um caderno de anotações e explorar a internet de forma seletiva. Compreender o repertório da redação envolve selecionar informações relevantes, escolher seus temas de interesse, especialmente os sociais, e estabelecer uma conexão entre coerência e argumentação. A habilidade de utilizar o repertório é desenvolvida pela prática constante e diversificada de várias fontes de conhecimento. Ter um repertório bem construído é como ter um arsenal de argumentos à sua disposição. Ele enriquece a sua redação, demonstra sua bagagem cultural e fortalece a capacidade de convencimento. Lembre-se de que o repertório deve ser utilizado de forma estratégica, sempre aliado ao tema e à linha de raciocínio. Após conhecer todo o conteúdo desta aula, você tem um repertório para desenvolver a sua própria redação. E se quiser que ela seja corrigida utilizando os mesmos parâmetros dos corretores do Enem, conte comigo. Clica no primeiro link da descrição e peça sua correção agora mesmo. E também aproveite para conhecer a nossa orientação de estudos para Enem, em parceria com o professor Henrique Foster, que é especialista em Enem e já ajudou milhares de alunos a se destacar na prova. No segundo link, aqui na descrição, você terá mais informações. Se gostou, deixe um like, um comentário e conte sempre com a Todo Saber para te apoiar nos teus estudos. Até mais, tchau, tchau!